Bom dia, amigos. Mais um encontro com o webinário Rav Leitman. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. В студии, как всегда, вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Olá, queridos amigos. Começamos nosso webinar. Aqui está conosco o Rav Leitman, Dr. Leitman. E estamos traduzindo para 22 idiomas, conectados no nosso tema de hoje em dia, os fundamentos do trabalho interno. Rav, vocês disseram, está escrito que todos os mundos, campos superiores como os interiores, estão dentro do mundo. Conhece-te a ti mesmo e que tudo está dentro de mim. Sim, tudo está dentro do homem em geral. Depois do homem não há nada. E tudo que descobrimos é dentro do homem. Mas Adão não é esta carne que está sobre mim. Adão é esse mesmo sistema que se descobre em nós no desejo corrigido. Então, quando falamos do conhecimento pessoal, os fundamentos do interno, a que se refere? Quando eu conheço quem sou eu, e aqui já começo a descobrir que, na prática, eu incluo dentro de mim todo mundo que sinto que está fora de mim. Tudo está dentro de mim e não há nada fora. A pessoa deve alcançar isso, sim, logicamente, alcançar. E se o alcançamos, como os cabolistas o sabem, nós podemos contar algumas coisas que lemos, mas conto agora sobre o seu alcance. O que é essa consciência? A consciência é uma sensação de causa e efeito que está conectado conosco. Nós estamos falando de conhecimento próprio. O conhecimento próprio, a pessoa se conhece a si mesma e interaciona com todo mundo de forma gradual e pouco a pouco vai conhecer todo mundo. O que quer dizer a sabedoria da Kabbalah e alcance? Alcance é uma correção própria, interna, na qual todas as qualidades, quando determinadas em quantidades, se investe em mim. Vocês me perguntam definições claras e eu lhes dou respostas claras. E que mais? Leio um livro de Shammati que está escrito, Senhores meus homens, está escrito, como desenvolver-se nos graus de conhecimento que o Criador é minha sombra. O Criador é minha sombra, quer dizer, tudo que eu vejo no Criador não é somente sua sombra, a pessoa numa projeção do Criador, quer dizer, então como o Boré se vai adormecendo, assim a pessoa com isso fica muito preenchida, a pessoa, Sêmion. O que é que se descobre primeiro e depois? No processo de conhecimento, a princípio se descobre que tudo que se cria, tudo que foi criado para o homem, para que ele alcance, a qualidade de Boré, a revelação de Boré, e o sentido de sua existência, quer dizer, descobrir que a sua vida é através do Criador, tanto no princípio como no final, sim, lógico, diz o Rav. Mas ao final, quando tudo se descobre em ti,
aonde que foi mais a ti mesmo, numa medida a qual, onde todos os movimentos do Criador estão em concordância absoluta contigo. Então, é possível dizer que no começo se alcança nada mais do que ele e depois se alcança e o bem que faz o bem? Sim, por Haftes, podemos se incluir um no outro. Até chegar no entendimento para conhecer a si mesmo. O entendimento do conhecimento está em contato com ele, que o leva e o realiza em relação ao é importante saber o que se passa, não só entender, como reconhecer até que ponto de profundidade que você é que leva a cabo esse programa por ti mesmo. Não é que simplesmente participa de uma forma passiva e se vai descobrindo em ti, mas por ti mesmo desperta este programa. Pergunta. Rafa. É como no computador, que o inclui dentro de ti, começa a trabalhar em ti, dirige a ti mesmo sob esse, quer dizer, pergunta algumas apresentador. Do que depende a pessoa e o que no processo de conhecimento pessoal? Tudo depende da pessoa. Boré não faz nada até que o criado não está de acordo e quer e exige. Isso se vai acontecer. Meter dentro de, colocar, enfiar dentro de si esse programa, cada vez reprogramá-lo é algo que a pessoa deve exigir. Pergunta, como o conhecimento pessoal influi sobre a riqueza ou a felicidade da pessoa? Rafa, o fato da pessoa seja... O que quer dizer? Se está desconectado de toda a realidade simples, o preenchimento do seu corpo, como é preenchido, pode ser feliz, pode estar feliz com isso. Eu quero vodka, quero fumar um cigarro. O que quer dizer felicidade? Depende de que grau. A pessoa determina o que é felicidade e vai atrás disso. A pergunta, no processo de conhecimento pessoal, o que é a felicidade? É um momento verdadeiro. Quando a pessoa começa a perceber que o Boré trabalha nele, trabalha o Boré, isso é felicidade. Pergunta, você disse que a pessoa não é só carne. O que quer dizer? Sensações, emoções, intenções, mente. Adam, a pessoa, é o que está em mim, em meu desejo, em minha mente, e no cabalista é possível dizer assim, que está em concordância em minha identificação com o Boré. Essa parte que existe em mim se chama Adam. Adam é o similar. Pergunta, então todo o resto o que é? Todo o resto não é Adam, é um ser vivo. Pergunta, então sensações, emoções, tudo que existe em nós e que nós somos similares ao Criador, tudo está representado no corpo vivo. Pergunta, o que quer dizer convertir-se em Boré? Ser estar na qualidade de outorgamento como ele. Pergunta, como o conhecimento pessoal está relacionado ou não com o grau de conhecimento da pessoa? A pessoa se conhece a si mesmo, está na conhecimento de si mesmo, ele vive na medida que inclui no Boré e Boré nele, quando estão profundos. Em algum... É como uma matéria na qual está o Boré e Adam está nesse estado junto. E aqui já a pessoa é completamente ciente até quanto leva a cabo esse programa da criação, está a adesão com o Boré. Essa é a parte da pessoa, se chama Adam. Pergunta,
No momento, quando leio livros de Kabbalah, atua sobre mim, luz, até que ponto é suficiente para passar a espiritualidade de amor material para espiritual? Não é suficiente que leve a cabo o que você disse no Cabalistas, nos seus conselhos com relação ao trabalho de fora. É impossível escapar disso. O trabalho com os demais, até que ponto é ubicado, mas é necessário. Pergunta, e o que é que a pessoa descobre primeiro nesse caminho? O primeiro que a pessoa descobre em seu caminho de conhecimento pessoal é que o criado, a criação, o maneja na força de bem e mal, com dois ventos tem a pessoa e atrai e o empurra. Pergunta, então, tem o conhecimento que o mal chega do Criador? Sim, disse. À medida que pode justificar o mal, o Criador lhe mostra que esse mal chega do apresentador. Qual é a função do reconhecimento do meu mal nesse processo de reconhecimento pessoal? Pergunta, que função representa o reconhecimento do mal no meu ego no processo de conhecimento pessoal? Na medida que você sente até que ponto o Boreu maneja, você saberá reconhecer essa adesão correta, que está manejando através do Criador e que dessa forma te manipula. Pergunta, quais são os graus? São 125 graus de providência do ego. Pergunta, então existe em cada grau? Só por acima do ego. Não se borra, não se apaga, não se faz nada diferente. Pergunta, então, as dificuldades da nossa vida incluem sobre o conhecimento pessoal? As dificuldades da nossa vida determinam reconhecimento pessoal e determina nosso avanço. Pergunta, conforme eu piso mais meu ego, assim que eu trato de estar mais em consciência e assim se põe pior. Não tem que pisar nada, diz o Rav, de maneira nenhuma, não tem que lutar contra o ego. Não somos, é impossível, nós somos débeis para fazer isso. Com o ego não tem que lutar. O que tem que fazer é colocá-lo de forma correta e preencher de boré, e daí nós podemos, de uma forma... Nós temos que relacionar isso com o boré. Pergunta, o que é trabalho interno? O trabalho interno é o que acontece na parte mais interna nossa. Pergunta, o que acontece, Rav? Quando nós nos conectamos esses desejos com Boré, pergunta, que ato? A pessoa pode fazer um ato assim? Sim, por si mesmo. Eu trato de conectar-me a mim mesmo com a providência superior, de forma que possa entender de forma clara que é Boré que me manipula dessa maneira através das duas linhas, da direita e da esquerda. Por um lado, aumenta os problemas e por outro lado, me apoia. Pergunta, este conhecimento é o conhecimento de tudo isso, é o trabalho interno, entender o que quer dizer de mim? Sim, diz o Rav, entre essas duas rendas, essas duas linhas de direção que eu devo formar a mim mesmo para estar o tempo todo conectado com o Boré. Enquanto a sua providência, entre aspas, e também entre vírgulas. Pergunta, como justificar em cada estado o trabalho interno do Rav? Sim, pergunta. O trabalho interno sobre si mesmo não depende de religião, raça, etc. Para entender as partes quebradas da alma, investe nesse mundo com diferentes tipos de pessoas. Rav, está relacionado com um grau assim terreno
É fácil de importância. Digamos, eu tenho alunos de todos os extremos da Terra, do planeta Terra, e no começo, ao melhor, se pode dar algum tipo de divisão, mas o principal, que é a nação, os idiomas, essa maldição da antiga Babilônia que se traz até hoje em dia. Pergunta: pessoas das Filipinas começaram a estudar faz pouco. Falam, é algo incrível. Pergunta: em que medida o mundo superior depende de mim e da humanidade? Rav? Como? Repete. Em que medida o mundo externo e superior, até que ponto, depende de mim e da humanidade? O Rav diz, à medida em que não conecto com Boré, comigo mesmo, então eu vejo que o mundo externo não há, na realidade, eu não vejo mim mesmo no mundo exterior. Imagina quantas qualidades existem em mim, quantas pessoas tem no mundo. E é isso que passa com cada um deles, está tudo em mim. Eu devo levar tudo isso a uma conexão, a uma união em comum, para que tudo isso se transforme em elementos da minha alma, para que tudo isso se conecte num pleno, para que todas as pessoas comecem a ser uma plena e que todos comecem a ocupar uma coisa só, a conexão entre eles, para transformar-se num cli para a revelação do Boré, com o otorgamento, com o amor, a conexão, a conexão já levamos a conseguir o grau próximo da nossa existência. Quer dizer, imagina-te a ti mesmo que todo este universo é inerte, vegetativo, animal e parte falantes de tua alma. É um tremendo quebra, entende? Pergunta, eu quero, inclusive, que me tomou 7 anos chegar a isso. Vou ter que escrever minha própria Torá para poder chegar a ver Deus como eu? Não sei o que dizer, diz o Rav. Tem pessoas que escrevem bastante bem. Eu já aconselho a escrever, não escrever a Torá, um tipo de Talmud, um livro assim tremendo. Eu já aconselho a escrever posters pequenos que as pessoas leiam, porque ano a ano as pessoas começam a ver ao longo dos livros que são algumas linhas e vão lendo. Quer dizer, 10 anos mais vão ler somente 2 linhas, ou inclusive uma só, uma frase. Então, se você tem tal qualidade na qual podes escrever de forma resumida, mas entendível, mas também de uma forma emocional, então escreve. Nessa Torá, Talmud, nada necessita disso, ninguém precisa disso. Não me preocupa muito com esse tipo de coisa. A pergunta é, cada um tiver que escrever palavras da Torá no seu coração, em vez de Torá, Rav, que escreva como um Twitter. Pergunta: se é correto que o método da sabedoria da Kabbalah ajuda a pessoa a encontrar sua missão através do norte dos desejos e pensamentos, uma classificação. Você não pode fazer isso, inclusive não pense que está desenvolvendo, inteligente que você possa classificar seus desejos e pensamentos. De uma maneira, a única coisa que você pode fazer é dar a possibilidade de dar luz superior de fazer o trabalho. Para isso, se precisa de uma maneira interna liberar-se e dar a luz, deixar que a luz atue em si.
está de acordo com o fato de que ele me maneja, me manipula. Sem a influência da luz em vocês. Pergunta: na sabedoria da Kabbalah, o que é o estado de existência em consciência ou inconsciência? O que é isso? Inconsciência ou subconsciência? Não conheço o conceito assim na sabedoria da Kabbalah. Apresentador, o Freud fala, sim, Freud, mas ele não era cabalista, o apresentador, a pessoa vive. Eu sei que 99 pessoas passam coisas, eu reaciono a qualquer coisa ou percebo uma percentagem que passa na sabedoria da Kabbalah. De tudo que passa na sabedoria da Kabbalah, não há algo assim? Na sabedoria da Kabbalah, existem exercícios que pouco a pouco vão chegar a isso de uma forma instintiva. São exercícios nos quais tratamos de criar situações para que comecem a descobrir-se em nós a luz superior, o Boré, que comecem a sentir em nós e comecemos a captá-lo um pouco mais, como incluir a nós e toda essa coisa interna do Criador. Temos que perceber isso. Esses são estados especiais. Geralmente chegam quando me dirijo de uma forma correta assim ao grupo. Pergunta: é possível que o mundo espiritual, no quarto do tipo estou em consciência, quer dizer que não passa por si mesmo, senão de algum tipo de expansão? Você dá o esforço, mas o passo de um estado ao outro passa precisamente não com o teu esforço. Pergunta: então, na espiritualidade, como no nosso mundo, há uma passo de uma forma consciente e não consciente. Digamos, pergunta: quando uma ciência, toda a cadeia de causa e efeito traz prazer e tranquilidade? Depende de que tipo de tranquilidade de que recebes prazer. Sim. A ciência e a pessoa, uma habitação ou um cárcere. Pode ser que ali tenha que... A tranquilidade é quando a pessoa alcança a possibilidade de realizar-se a si mesmo. Esse estado se chama roga tranquilidade. Pode fazer o que... Digamos que podemos levá-lo, a tranquilidade não se revela, não se fala do corpo físico, senão salvar a harmonia, a tranquilidade no estado ao qual você anseia. Pergunta: que na sabedoria da Kabbalah se pode relacionar ao conhecimento pessoal da pessoa, ou tal como se entende que a pessoa por si mesma não existe? A criatura que descobre a Adam dentro de si é chamado Adam, que da palavra similar ao Criador, na medida que descobre dentro de si a similitude ao Criador. Pergunta: eu também vi em mim, se tem uma pergunta, de uma frase que leio, 2, 3, eu não tenho força. Exatamente assim temos que pensar na nossa difusão. Pergunta: uma pergunta curta. Em que cada vez depende o alcance da espiritualidade, do fato que eu me conecto com os amigos e atraio a luz e me dá a possibilidade de elevar-me. Pergunta: de acordo com uma frase que se disse que de alguma maneira tem que ansiar essas coisas curtas e dar um tipo de pequena explicação. Pergunta: depende do Boré, mas não depende dele, a liberdade de escolha. Que tem conexão. E está bem também sobre seu progresso. Esse é o livre-arbítrio? Sim, é isso assim, Zuhal. Se eu sinto como o Boré me manipula, então, nesse estado, eu sinto ao mesmo tempo, junto com isso, um prazer espiritual imenso. Quer dizer, não há nada além mais agradável que sentir que o Boré está em ti e que te dirige. O apresentador, isso se chama estado de
Tranquilidade, sim, é o estado de tranquilidade, de harmonia divina que passa ao mesmo tempo na mente e o coração e quando te revela a plenitude desse estado, a eternidade desse estado. Como te inclui toda essa estrutura e com isso você alcança a harmonia superior? Pergunta, como sentir dentro de ti? Como perceber tudo o berê dentro de mim? A luz interna do Criador, o melhor possível que se conecta com os amigos. Para isso, eu preparo entre nós tais relações que o ser se descubra. Essa é a voz interna, o sensor para sentir ao Criador. Essa é a conexão entre nós. Pergunta, existe algum tipo de sensação, de pressão, como discernir, como na luz e não a voz do ego, a voz do Criador? Quando a pessoa descobre que agora, que apesar de que com a revelação de ter esta revelação do Criador à pessoa, é só em qualidades egoístas, mas isso o empurra assim adiante. Alexander pergunta, quem no processo de conhecimento pessoal eu alcanço algum tipo de leis, programas, entendimento do que sei eu? Rafa, o eu da pessoa é o que é como se veste nele o Criador, na medida em que a pessoa se reveste na pessoa e pergunta aí o que nós dizemos que eu... você está relacionando isso com o teu ego? Não existe no mundo espiritual. O eu... E o que é o eu na espiritualidade? O eu que você se iguala ao Boré. Existe somente em nós o eu ou em mim? Aqui tem um problema, porque todo mundo sou eu, toda a criação sou eu. O Boré, quando eu me conecto com os amigos, eu alcanço o meu eu verdadeiro. Pergunta. Vladimir pergunta, você disse que não existe nada fora da pessoa, que tudo na realidade está na pessoa e tudo existe dentro dele. Eu não vejo nesse mundo a não ser a mim mesmo. Tudo que passa ao meu redor sou eu. Então, minha pergunta é, antes de mais nada, de que forma existe o diálogo entre os mundos externo e a humanidade? A humanidade é uma massa egoísta que quer, em cada momento, receber um preenchimento egoísta. E através do método de dois atos opostos, de dar e tomar, a luz superior de forma gradual, assim, através de atos de cobiça e apaca, vai desenvolvendo a humanidade. Através de todo tipo de direções, de sensações, etc. Agora, para dar uma maior oportunidade, perceber, captar o Criador. Por agora, a humanidade está assim, todo tipo de dando tipos de voltas. E pergunta, esse é diálogo? Aqui não tem um diálogo, é para ser de uma forma automática. Você já sabe qual vai ser o resultado desde cima? Não há nenhum segredo, não há nada. Todos se conhecem de forma antecipada. Se eu ando assim, esse vai ser o resultado. Se você faz assado, o resultado vai ser esse. Como há que levar a humanidade através de milhões e milhões de anos de desenvolvimento para que comece, de uma forma consciente, pouco a pouco, a se relacionar-se com o fato de que a desperta para levá-la a uma reação determinada. O Vladimir continua com outra pergunta. Em que medida a pessoa influi o diálogo? Tudo se constrói um sobre o outro e não é necessário investigar o passado. O que não precisamos nada. Só que necessitamos saber é como agora, em cada momento determinado,
Como podemos descobrir, encontrar Alboré através do grupo e nada mais? A última pergunta ao apresentador. Há alguma hierarquia de pessoas que estão aptos à sabedoria Kabbalah no seu grau de missão, de santidade neles? Não, não há nada assim. Tudo depende da pessoa, de seu ato em relação ao Boré, da influência do Boré em si. Aqui não pode haver nenhum tipo de hierarquia, ao contrário, ao final, tudo se une numa bola, porque a bola, o círculo é a forma ideal, que seja a forma de alcance está construído como uma pirâmide, mas ao final se completa num círculo. Nós agora estamos ainda num processo de correção, por isso as hierarquias existem, apesar de que de um cabalista a outro. É um sistema complexo, não é uma hierarquia que chega de cima, senão que em cada momento pode aparecer uma alma especial que é necessária para chegar a avançar a humanidade nesse estilo especial, como o Ravi, Ari, Rabi Shimon. Então, é impossível dizer que aqui, precisamente, durante... Existem conselhos, métodos, a pessoa que pode entender o trabalho inteiro, onde está escrito verdadeiramente de forma clara o trabalho interno ou o show de trabalho interno chega sozinho. Esse trabalho está escrito nos nossos livros desde quando estudar o trabalho interno a partir do momento que a pessoa estuda por si mesma, que é possível ensinar, não é possível de outra maneira. Pergunta, é possível contar sobre a sabedoria Kabbalah de uma forma geral? Sim, no começo falamos da sabedoria da Kabbalah, as pessoas percebem como uma história geográfica que podem perceber, entender de alguma maneira, conectar-se com estar adequado à sabedoria da Kabbalah. E por isso, digamos, como esteve e que cabalista na nossa época, etc. Se interessa o fato de poder estar conectado com isso. E depois vai mais e mais adentro, deixam toda essa casca externa que lhes interessa realmente o método em si. Pergunta, então é possível ensinar a pessoa desde o começo do trabalho interno? Sim, até que ponto pode aprender isso por seu lado, mas o tempo todo tem que interessá-lo o que interessa, história, geografia, coisas gerais. Uma pergunta, qual é essa voz interna que cada um de nós se aconselha consigo mesmo, algum tipo de intuição? O que é? É somente intuição. Pergunta, não tem nenhuma relação com o Boré? Nem com o Boré, nem com a alma, diz o Rav. Pergunta, mas apesar de nada além dele, você divide a pessoa animal e espiritual. Isso não há nenhuma conexão com a alma. Não penses que é a alma que fala em ti. Pergunta, tem um contato com um Boré é um esforço consciente? São esforços que tratamos de fazer de forma permanente e estar neles de forma permanente, mas de forma natural não podemos. Estar o tempo todo Boré nos dá, de alguma forma, a imagem do mundo. De volta, tratamos a tratar dessas mamagens, definir ao Criador. E o tempo todo assim, entrada e saída. Pode ser um costume? Não, não é, mas se torna necessário. Pergunta de Moscou. Possível saber qual a missão para na vida? A missão que uma na vida é romper-te a ti mesmo. Apresentador. De Holanda pergunta. A inclinação do mal e ego é o mesmo? Ego e a inclinação do mal é o mesmo? Somente se a pessoa entende
Não se descobre. O ego que temos hoje em dia é um ego animal, é como crianças pequenas. O ego verdadeiro é a linha esquerda, desde o nosso mundo até o mundo de Ensof. Então, a pessoa tem que se corrigir, sim, esse mesmo ego. Hoje, o cliente é o que desfruta com a criança, mas quando os cabalistas indicam as pessoas e palestram assim, disse que todos temos que ser como uma família, mas com isso você tem que descobrir os fundamentos egoístas, desviações, oposições com outros, e já com isso tem que trabalhar com a linha direita e trabalhar com a linha esquerda. O trabalho espiritual é o que é importante. O ego que queremos, que levamos e queremos aproveitar um ao outro, é o ego. Não, isso são bobagens, isso não tem importância. Pergunta, então para que existe isso, Rafa? Para que entendamos que tem que elevar-se acima disso. Isso são somente espaço espiritual. E aí tem duas linhas que vão de forma paralela. E entre ambos, 125 graus. Apresentador, o que é um ato egoísta no mundo espiritual, Rafa? É quando eu me conecto com o ódio, com as preocupações, com os medos, e com isso me desconecto do Criador da linha direita, digamos assim. Apresentador, então, artista, mudar o Criador para a linha esquerda, isso é ego? Sim, esse é o ego. Pergunta, uma pessoa corrigida é o grau mais elevado? Qual é a visão da pessoa nessa vida? Temos que mostrar à pessoa a possibilidade de conversão. A pessoa não tem outra possibilidade nesse mundo. Tem que levar a pessoa nesse estado. Pergunta, como fazer essa análise com a pessoa consigo mesma? Como está de acordo com isso? Como o cabalista faz esse ato em si mesmo para dar possibilidade que a luz atue nele? Rafa, o trabalho interno serve que a pessoa sobre si mesma, pouco a pouco tem que tratar de processar sobre si, não é tão material, cada possibilidade que deve estado de estar metido somente no material, o tempo todo possível. Pergunta, de que escuto o que dizemos e me confundi, quem sou eu? O revestimento do Boré na pessoa, ou a medida do conhecimento de que o Criador está vestido em mim? Quem sou eu? Eu, Rafa, é aquele que fala em ti. O que tem relação? Digamos, quem é você hoje em dia é o eu, mas o eu verdadeiro teu tem um desejo por conexão e por amor que ainda é similar ao Criador, e isso tem que ser alcançado. Se não temos que corrigir nada do nosso ego terreno, não, o terreno não é necessário, terrenal. O que tem que fazer com todos os nossos desejos? Deixa tranquilo, são qualidades corporais. Não te preocupes disso. Sim, isso nos dana. Não, tenta te conectar a si mesmo e nas conexões você se conecta com o Criador e é assim que vai. Pergunta, você pode descrever a vida da pessoa quando já passou por muitos graus de conhecimento, como vive? É possível descrever como se termina a sua vida? Ela se levanta de manhã, escova o dedo, vai ao banheiro. O que você quer que eu te diga? Já passou por todos os graus? Que? Algo especial no mundo interno que você pode falar disso? É o mundo interno, é conexão com o Boré. De forma externa, você não percebe nada. O apresentador se vê como todo o resto das pessoas. Em que, diz o Rafa, vai ser diferente do seu corpo físico? Pergunta, forças ocultas, vivem elas
quer dizer ver as outras pessoas, a natureza, inerte vegetativo, forças que atuam. Assim é, Rav. Não importa como. Importa como o Boreal maneja tudo. Das causas de tudo que passa, pergunta, o revelado está oculto? Sim, diz o Criador. Tá, Sandra, pega que eu não estou morrendo de rir aqui. За всеми людьми. Абсолютно за всеми. O domínio do Boré está revelado nele. As pessoas completamente. Então, alguém faz uma relação auto-bom, sim, vê que é Boré e não a mesma pessoa. Pergunta, tem que se esforçar para isso ou quando vê a pessoa, vê o Criador, e o tempo todo exige esforço? Exige esforço, diz o Rav, porque o tempo todo vai descobrindo uma profundidade maior de influência do Criador, do ato do Criador. Pergunta, cada vez vê um Boré novo? Sim, cada vez o Boré é diferente, é maior. Pergunta, como a mulher deve fazer-se a Malhut? A mulher, para ser simular a Malhut, deve ser exatamente como o homem deve ser. Somente atuar a conexão. Malhut é a parte do patsuf da alma que conecta dentro de si tudo. Pergunta de Moscou. Se todos os atos e pensamentos chegam do Boré, qual é a minha função? Como é que eu vou permitir que o Boré faça seu trabalho? Conecte-se com ele, diz o Rav. Estar em solidariedade com ele de uma forma... está na medida, está avançada. No fato de que... No fato que eu me dirijo à revelação permanente do Boré, não importa como faça. Pergunta, sua função é como não molestar isso? Não molestar, ao contrário, você ajuda que se revele em ti, e com isso provoca o ser. Pergunta, pode haver algo... Tudo estar definido de forma antecipada da vida da pessoa e não ocupar-se disso. Pode-se atuar assim, mas com isso é completamente passiva e não é recomendado estar assim. Vai despedir em ti todo tipo de desejos diferentes. Pergunta, não pode estar assim congelado que tudo vem dele e nada mais? Não. Você deve, nesta encarnação e na próxima, chegar num estado que é completamente, chega à solidariedade com todos os atos do Criador em ti. Pergunta, então, no pensamento de ir, voltar, não pode ser permanente? Todo tempo chegar numa amplitude maior. Pergunta, como sair da análise permanente dos atos de cada um? Rav, por que é necessário que seja assim? Pergunta, todo o tempo todo analisar tudo? Sim, tudo, analisar tudo só com Boré. Eu para ele, ele para mim. Assim se trabalha nas três linhas. Apresentador, quem sou eu? Rav, quem eres tu? Quem sou eu? Quem é você? Eu sou um desejo de desfrutar. E graças a isso, eu sinto sobre mim atos, ações positivas ou negativas, móveis subjetivos em mim, que se desenham como positivos ou negativos, mas graças a isso eu consigo desenvolver um ato próprio, de onde eu recebo essas influências e trato de me conectar-me com a fonte que influi sobre mim de forma positiva ou negativa. Quero conhecer essa fonte, quero elevar-me por acima das minhas sensações positivas ou negativas para conectar-me com a fonte, com a origem não que inclua influências eu sinto sobre mim.
Pergunta: por que a impressão mais forte da pessoa interna da sua conexão com o Boré não pode influir sobre seu comportamento externo? Eu não entendo isso. O Rav pode influir, a pessoa se vê pior, mas se refere precisamente a algo diferente. Rav, não, melhor não vai estar. Pode que pouco a pouco esteja melhor, mas não é de imediato, não é de imediato. E pouco a pouco, durante centenas de anos. Pergunta: a pessoa tem um aspecto aqui que começa a ocupar-se em algo espiritual, todos esperam algo que estudar mais, mas se vê que ao contrário, é muito difícil para o ambiente dessa pessoa. Sim, é difícil desorrar, mas o que podemos fazer? Não culpo isso, está claro? Porque o ego, há divisões muito grandes internas, sensações opostas, emoções, falta de entendimento, e a pessoa não pode, explode, e às vezes sente como um momento de nem falar pelos quais se encontra, passa por certas sensações, é como se encontrasse dentro de si mesmo, que não sabe, que algo domina, não está claro o que acontece. Tudo isso tem uma fonte, ocultamos isso. Pergunta: faz bem assustar as pessoas? O Rav, eu estou disposto a assustar, e se vai passar alguns problemas no seu vida e de volta vai chegar a sabedoria da Kabbalah. Quando já não tem. Pergunta: para quem é mais difícil subir os graus, os homens ou as mulheres? É uma percepção tão diferente do mundo do Boré entre os homens e as mulheres, que me resulta difícil expressar isso com palavras. Se me perguntassem, eu não saberia como expressar isso. É impossível comparar, é impossível comparar. Há muitas qualidades nas mulheres que eu realmente as invejo, que eu quisera que estivessem em mim. E os homens não têm essas qualidades. São coisas específicas das mulheres. E também o contrário. É lógico que as mulheres também invejam qualidades que têm os homens, que não têm. Mas, ao final de contas, quando alcançamos a conexão, uma conexão entre todos, tudo se completa um com o outro. Então, damos a nascimento à nossa mãe comum. Pergunta de Berlim: como poder criar uma reação consciente e não automática de si mesmo? Quando seja espiritual e deixa de ser automático, vai ter uma reação espiritual. E a pessoa vai ver quem é você. Pergunta: mas eu quero tanto dominar a mim mesmo, tenho um desejo de me dominar. Ninguém domina sobre si, todos nos dominam o Criador. Mas um medo a convencer-se a si mesmo é uma forma muito importante de existência. Interna, a existência a partir do medo, porque o ego, o desejo de desfrutar, esse desejo sente somente vazio ou preenchido. O medo, ou liberdade do medo, e nada mais além disso. E por isso, o medo é a forma da existência mais básica do ego. Existem de 800 tipos de medo. Como é que ajuda a conhecer a si mesmo? Tudo que conhecemos ou alcançamos através do medo. É a qualidade principal do ego? Assim é possível dizer.
Sim, diz o Rafa. Através de todo tipo de medo, nós conhecemos a nós mesmos. Sim, diz o Rafa. Quer dizer que a pessoa não tem... A pessoa que não é possível fazer nada. Pergunta. Existe algum método da sabedoria de Kabbalah, como se elevar-se acima do método? Lógico, isso é o mais importante, diz o Rafa. Criar a grandeza do Criador que nos ajude a elevar-nos acima do medo, e o medo o tempo todo vai te empurrar e através da linha esquerda, mas você vai se elevar acima dele pela linha direita. Então, ali em cima do ego é elevar-se acima do medo? Sim, essa é a conexão com o Boré. A conexão é por acima do medo. Pergunta, então, se não há conexão com o Boré, a pessoa é medrosa? Em todo momento que a pessoa se sente a si mesma, ela tem medo, quando citamos isso, mas é uma percepção que é através do medo. Em cada momento do tempo, cada problema externos, internos, tenho que, digamos, que cuidar a mim mesmo, ou cuidar isso de mim, mas tudo se equilibra sobre o conhecimento do meu ego. Pergunta, então, equilibrar isso é através de doer, Tzimtzum, Mar ou Opposé. Somente isso para cima de si mesmo. Pergunta, as pessoas agora ganham muito dinheiro, dão às pessoas para sair do medo, da depressão, tudo é com a mesma... O medo cresce mais nos últimos tempos. A humanidade passa agora uma época muito interessante. Tudo vai crescer, vai aparecer para a pessoa muitos problemas, medos, tudo é uma intranquilidade, tudo vai aparecendo para ele, porque as pessoas estão mais incluídas uns nos outros através de todas as redes, cada um sente a sua parte medo. Sim, através disso nós vamos crescendo. Qual é a diferença entre temor e medo? Há medo e há temor. O temor não é um medo para ti. Se não está sobre o amor, o seu futuro espera. Isso é o temor. Quando falamos Yerushalayim, ir é o temor completo. Essa é a qualidade de Binah que alcança a Keter. Pergunta, que há medo entre o Criador? É impossível de descrever a inclusão de Malchut, que com todas as suas opções ou possibilidades, com as 9 sefirot, em todas os diferentes medos que há, todas as possibilidades, Malchut, que não pode ser preenchida, isso é medo. Tem algum medo que não possa ser justificado? Você já não está falando de medo, está falando de temor. Isto está... vou poder preencher o Criador? Pergunta, através da parte direta do Criador? Através do sistema geral. Porém, está em todo o sistema. Na mesma medida que tu estás em conexão com tudo, nessa medida pode preenchê-lo. Pergunta, então essa é uma conexão com ele através de uma pessoa diferente? Não pode ser diferente. Está em toda essa estrutura. Pergunta. Tem uma pergunta. Qual é a equivocação nesse principal desse processo de conhecimento pessoal? Ou de autorreflexão? A pessoa se conhece a si mesmo, somente conhece o Borim. O fato de conhecer o Borim trabalha através de uma
forma de reflexo assim mesmo. Quer dizer, na medida de revelação do Boré, nessa mesma medida eu me vejo a mim mesmo. De São Petersburgo dizem, um congresso entre nós, um temor muito forte que me ameaça. Respira profundo e vai. Natália de Moscou, quantos anos de reflexão se precisa para poder chegar ao Marson? Eu espero que no Congresso encontramos. Eu acredito que não tem sentido, apesar de que Balasulam, na translação do TASS, fala que ao menos precisa de 5 anos para isso, mas eu penso que também em todos os nossos esforços, que menos 10 ou 15 anos não pode ser, que é uma correção interna de muitas qualidades do homem. Pergunta, quer dizer que o tempo, de alguma forma, é curto, 20, 30, 40 anos? Balasulam escreveu durante 20, 30, 40 anos. Perguntador, uma pergunta de Ucrânia. A autorreflexão é reconhecer, entender que o honesto vegetativo, todos os fatos, todas as pessoas sou eu, e que o Boré, através de mim, desenha imagens diferentes do mundo. E, na realidade, isso existe. Eu tampouco existe. Somente existe a luz superior. Isso da imagem, da vida dessa imagem. Não. Não é assim, de maneira nenhuma. Eu existo. Só que eu tenho que encontrar-me a mim mesmo, descobrir-me. Eu existo na eternidade, na plenitude, com Boré, e tudo junto de forma similar. Eu atuo, todos estamos incluídos dentro dessa mesma estrutura, mas falar direito de que isso não existe, que eu não existo, não é correto. Todos existimos, todos nos encontramos, somos criaturas eternas. Nós temos que encontrar esse estado nosso, e para isso existimos aqui. No mundo mais baixo e mais sujo, esse mundo. Pergunta, a linha esquerda, uma linha esquerda forte, traz as pessoas a Kabbalah? Aonde podemos desenvolver-nos? Não tem que ser assim. Há que tranquilizar-se, entregar-se ao desejo da força superior antes de mais nada. Segundo, a sabedoria da Kabbalah chegam pessoas completamente diferentes, com desejos fortes, com desejos de todas as formas, bem diferentes, tontos e tudo. Afinal de contas, tem que chegar a sabedoria da Kabbalah e realizar-se a si mesmo nessa. Não há preferência, cada pessoa que recebe algum tipo de empurrão de alcance para o Boré, então chegou sua vez no sistema geral e agora tem que realizar-se a si mesmo. Não pode fazer nada além disso, tem que tratar de levar a isso, porque é o sistema geral de estar completamente, com o trabalho completamente para desenvolvimento desse sistema. E existem muitas covas que chegam ao seu turno da roda de cada um, de tratar de funcionar de forma adequada, recíproca. Isso acontece no grupo. Tratem de alcançar no grupo um estado equilibrado, correto. Então, vocês vão ver até quando começa a distribuir-se essa força chamada Boré entre vocês, que leva ao cabo e realiza todo esse mecanismo. Vladimir pergunta a respeito desse trabalho interno, como se vê a correta, o impacto correto entre um homem e uma mulher. Eu não me concentraria agora nesse pacto de matrimônio entre homem e mulher. Trabalhamos no grupo, depende trabalhar todo um grupo. Ele e ela num grupo de mulheres e vão ver como trabalhar entre vocês e vão poder levar ao fim isso. Com que intenção tem que ver no webinar para que a luz superior influa de uma forma maior possível? A intenção é que estejamos conexões com vocês. Falamos durante 1 hora e nessa hora receberam muito conhecimento emocional.
um conhecimento também técnico, científico, cabalístico, e tudo isso, se tudo isso entra em vocês, porque estiveram abertos assim a mim, então essa é a nossa aula e seguimos esse trabalho com vocês, onde cada um trata de levar assim ao seu. E depois disso, no Congresso, daqui uma semana a mais, eu os espero para estar presente fisicamente ou virtual, todos nós vamos ocupar disso. O Congresso tem uma força tremenda, é uma quantidade muito grande de pessoas que se ocupam em toda a terra para nos prepararmos para isso. Então, não perca essa possibilidade espiritual grande. Um anúncio em Rostov, 13 e 14, vai haver um encontro de sabedoria da Kabbalah, e 20, 21, 22 de fevereiro, cheia assim, e os esperamos. Que fiquem bem e nos encontramos. Um bom domingo para vocês.